Olá, queridos irmãos e irmãs e estimados amigos, mais uma vez aqui estamos, mais uma semana que vivemos pela graça de Deus e que também temos o privilégio de mais uma vez abrir a sua palavra e poder continuar a aprender aquilo que é o início de uma aprendizagem que vai ser eterna. Nós temos essa esperança, temos a certeza que pelos méritos de Jesus nos será dado esse privilégio da eternidade, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E então, enquanto passamos por aqui, peregrinando rumo à terra prometida, nós vamos aprendendo de Jesus e partilhando a palavra de Jesus. É sempre bom estar convosco. Aqui estou eu, mais o meu querido marido. Nos preparamos na graça do Senhor, já oramos juntos e vamos orar convosco também. E particularmente realçar um ou outro irmão ou irmã que nos pedem esses motivos de oração. A semana passada nós tivemos a irmã Aparecida, que refere muitos dos seus familiares e também dos seus amigos para que oremos por eles. Vamos fazê-lo com certeza. E particularmente a irmã Rose, que ela está a seguir-nos de Campinas, no Brasil, a irmã Aparecida também, do Brasil. E esta querida irmã Rose pede que oremos pelo seu querido filho, o Silvio, que realmente estão a viver um grande desafio na sua vida e não tínhamos para onde ir e não temos para onde ir, a não ser para o Senhor. Então vamos orar. Eu vou pedir ao meu marido que faça esta primeira oração para que Deus nos inspire neste estudo, mas também que o Senhor possa atender a estas almas que sofrem e que carecem da graça e do poder de Deus. Vamos orar então, marido. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela bênção que é nós podermos estar ao Teu serviço, Senhor. Amém. Tu és o melhor governador de todo o universo que alguma vez existiu e existe e sempre existirá. Ó Senhor, não há outro Deus igual a Ti e nós confiamos plenamente e totalmente no Teu amor, na Tua complacência, na Tua misericórdia e também na Tua justiça. E queremos neste momento, Senhor, implorar a Tua direção para mais um estudo da Tua Palavra. E agora também, Senhor, queremos orar por estas queridas irmãs que pediram oração por elas, a irmã Aparecida e os seus familiares, também a irmã Rose e o seu filho, o Silvio. Senhor, que Tu possas orientar e dirigir todas as coisas de acordo com a Tua vontade, Senhor. Amém. Mas que acima de tudo, Senhor, repreendas o inimigo, Senhor, e que ele não tenha poder na vida destes Teus filhos, Senhor. Amém. Ó bom Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que Tu prometeste estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos, dizendo que Ele seria o nosso Consolador. Que esse mesmo Consolador, Senhor, possa estar no coração destes queridos e de todos os Teus filhos e filhas espalhados pelo mundo fora. Abençoa-nos uma vez mais, a mim e a minha querida esposa, na explanação da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então estamos perante uma lição que tem um título bastante original, porque é o fundamento de Gênesis, é como se falar as origens das origens, não é? Porque realmente é a base de todas as coisas e perguntamos-nos nós e questionamos-nos nós, ou poderá alguém perguntar-se, o que é que tem Gênesis a ver com as profecias? O que é que tem Gênesis a ver com o livro de Daniel ou o livro de Apocalipse? E é muito interessante que a lição desta semana vai nos convidar a começarmos pelas primeiras páginas da Bíblia para entendermos que alguns versículos que ali estão são nada mais, nada menos do que uma introdução, uma base para nós irmos compreendendo depois ao longo de toda a Bíblia e da Sagrada Escritura o desenrolar deste grande conflito e entender exatamente o que é que está em causa, o que é que aconteceu, o que é que surge na vida do ser humano que faz com que estas duas grandes forças, uma que é legítima, que é o bem, que é o Senhor Jesus, e aquela que é ilegítima de um inimigo de Deus e nosso, que tenta exatamente destruir este caráter e esta bênção que Deus quer dar a todos os seus filhinhos. Então, o fundamento de Gênesis é isso que nós vamos explorar um bocadinho esta semana, aqui neste programa que estamos a fazer, para que os irmãos, as irmãs e os amigos compreendam talvez mais um pouquinho de uma abordagem diferente da Sagrada Escritura, particularmente das profecias. Eu ainda dizia hoje ao meu marido que o pastor que escreve, portanto, estas lições da Escola Sabatina fala de profecia sem falar de profecia, mas fala de símbolos e de fundamentos e de bases imprescindíveis
para realmente, quando estamos a abordar o tema da profecia, quando eles são conhecidos, então mais facilmente é compreendida essa profecia. Marido, algumas palavras de introdução que queiras dar? Muito bem. Olha, Milo, em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui dois textos que são muito conhecidos, eu acredito, de todos vós, que é o texto de 2 de Pedro, no capítulo 1 e versículos 20 e 21. E normalmente este texto é apresentado, e muito bem, para dizer que tudo aquilo que existe na Escritura foi escrito por homens, sim, mas por homens que foram inspirados por Deus. Eu vou ler o texto. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora bem, volto a dizer, estes textos são usados para com eles mostrar, e corretamente, volto a enfatizar, que toda a Escritura foi escrita por homens, sim, repito, mas homens inspirados por Deus. Mas curiosamente aqui fala, quer no versículo 20, quer no versículo 21, da profecia. Pois bem, confesso que durante algum tempo eu não percebia porque é que Pedro usava esta palavra específica, profecia, até que um dia se fez luz na minha mente e eu percebi tudo, mas rigorosamente tudo o que está na palavra de Deus, desde o início até ao fim, é profecia. Então, quando se fala de homens que escreveram a Bíblia, pode-se falar legitimamente, como Pedro faz, aliás, dos homens a quem Deus revelou a profecia, ok? A profecia não é só predição, inclui isso sim, mas não é só predição. E, efetivamente, como iremos ver, e este é um tema que me seduz muito, não só a profecia, mas também o livro de Gênesis. Aliás, posso dizer, e tu sabes, que já lá vão 13 anos, foi de 1 de março a 1 de abril do ano de 2012, que eu apresentei uma série evangelística numa igreja onde na altura eu era pastor, e intitulei essa série Descodificando o Código Genésico. Não é código genético, normalmente a expressão que é utilizada é código genético, mas desvirtuei ali um bocadinho essa palavra ou essa expressão, em vez de código genético, código genésico, porque genésico vem de Gênesis. E apresentei 32 palestras, todas elas, sem exceção, baseadas no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é efetivamente o fundamento de toda a Escritura. Se nós colocamos em causa alguma das verdades, basta ser apenas alguma das verdades apresentadas no livro de Gênesis, nós colocamos em causa todo o resto das Escrituras. Aliás, mais do que isso, colocamos em causa o próprio Senhor Jesus Cristo, ok? E só um exemplo para perceberem o alcance daquilo que eu acabei de dizer. Reparem, por exemplo, muitos, mesmo nos meios cristãos, dizem que os primeiros 11 capítulos da Bíblia são uma lenda, são um mito, são algo... Foi uma forma poética do povo de Israel a expressar as suas crenças, etc, etc. Mas que aquilo não tem nenhuma base histórica. É apenas um mito, é uma lenda e nada mais do que isso. Pois bem, se isso é um mito ou uma lenda, e normalmente uma lenda é um conto inventado, não é um conto fidedigno, correto? Então, nesse caso, nós temos um gravíssimo problema, porque Jesus se referiu várias vezes durante o seu ministério nesta terra, já para não falar, portanto, daquilo que ele inspirou os seus servos, os profetas, a escreverem, mas ele próprio, quando esteve nesta terra, ele se referiu a acontecimentos que estão relatados, portanto, no livro de Gênesis e, nomeadamente, nos primeiros 11 capítulos, como sendo acontecimentos literais, como sendo acontecimentos históricos. Por exemplo, ele não disse, em resposta aos escribas e fariseus sobre a questão do divórcio que lhe colocaram em Mateus 19, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Por essa razão deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que é que Jesus estava a fazer? Estava a citar textualmente Gênesis 2:24, por exemplo, quando Jesus se referiu ao dilúvio, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, e o dilúvio é mencionado nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Gênesis. Então, pensem agora comigo, se isso não é fidedigno, se isso não é um relato histórico, então Jesus, ao considerar isso como sendo um relato histórico, fidedigno, então Jesus estava a mentir. E se Jesus estava a mentir, então ele não é o caminho, a verdade e a vida que ele disse que é. Então, nesse caso, ele não merece a nossa confiança.
E se Jesus não merece a nossa confiança e Ele é o fundamento do cristianismo, então, queridos, é só pegar na religião cristã e deitá-la completamente no caixote do lixo, porque ela não tem validade absolutamente nenhuma. Estão a ver? Mas, por exemplo, se a segunda vinda de Cristo, em que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos, não é um acontecimento literal, visível, audível, então, nesse caso, Jesus também se enganou, porque ele ligou a sua segunda vinda com um acontecimento histórico. Ora, se esse acontecimento, nos tempos de Noé, o dilúvio, que os levou a todos, como Jesus disse, não foi um acontecimento literal, mas sim um mito, uma lenda, então o acontecimento que ele associou ao dilúvio no passado, que foi a segunda vinda de Cristo, também é um mito, também é uma lenda. Então, nesse caso, estamos a acreditar num mito, numa lenda, numa fantasia. Estão a ver as implicações que isto tem? É evidente que nós consideramos, e eu particularmente, considero a absoluta fidedignidade do relato histórico do livro de Gênesis, desde Gênesis 1.1 e até Gênesis 50, não é? Portanto, o relato da criação é o relato de algo histórico. O relato do dilúvio é o relato de algo histórico. Portanto, os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis são fidedignos. E sabem, o diabo sabe que ao deitar por terra a confiança nesses primeiros 11 capítulos na Bíblia, elimina todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Porque, como diz e muito bem o título desta lição, Gênesis é o fundamento de toda a Escritura e particularmente de toda a profecia bíblica. Uhum. Okay? É interessante que o autor, aqui na lição de domingo, vai falar de um conceito que nos ajuda a entender que o Senhor, por amor aos seus filhos e cuidando dos seus filhos, vai a pouco e pouco manifestando e revelando aquilo que é exatamente os grandes bastidores deste grande conflito e desta guerra, não é? Entre Miguel e a serpente, portanto, em que verdadeiramente pode estar em causa o futuro da humanidade, e estaria em causa, não fosse o Senhor Jesus já ter vencido na cruz. E o autor, na lição de domingo, vai falar-nos deste conceito que é chamado a lei da primeira menção. E o que é isto? Portanto, o autor bíblico vai revelar um princípio ou um padrão no primeiro livro de Gênesis, que depois, ao longo de todos os outros livros, inclusive os livros chamados mais os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, vão ser ainda mais explorados e o conhecimento vai ser ainda mais, a luz do conhecimento vai ser ainda mais revelada, não é? E compreenderemos melhor esse ensinamento. E tanto que, quando diz aqui este irmão, Deus alimenta lentamente os seus filhos com informações ao longo do tempo, começando com um conceito básico e depois ampliando muitas vezes ao longo dos anos ou mesmo ao longo dos séculos. E eu estava a ler isto e estava-me a lembrar daquele versículo que vem em João 16:12, em que o Senhor diz: muitas coisas mais eu tinha para vos dizer, mas vós não poderíeis suportar. E eu acho que isto é uma forma pedagógica tão maravilhosa que o Senhor Jesus tem, de realmente não é porque Ele queira reter para si o conhecimento, não é porque Ele queira fazer com que o ser humano ande na ignorância, pelo contrário, mas é porque Ele sabe que é necessário o tempo, é necessário que o tempo vá passando para as coisas serem mais compreensíveis. E tanto que um dos livros proféticos, o Senhor mesmo diz: fecha, porque isso é para o tempo do fim. Ou seja, há coisas reveladas que são para o momento presente, há coisas reveladas que são para o momento futuro. E aqui, quando diz estes versículos, nós fomos convidados a ler de Isaías 47, Malaquias 3:6 e de Hebreus 13:8, em que a erva se seca e cai a flor, mas a palavra de Deus perdura eternamente. E é verdade que nós até poderemos duvidar de qualquer revelação humana. E repara, esta questão do futuro, do que acontece amanhã e depois, é algo que traz uma certa curiosidade ao ser humano. Mas infelizmente o ser humano está a ir buscar de fontes erróneas e de fontes enganosas este querer saber de um futuro. E o Senhor aqui está a dizer: a sua palavra perdura por toda a eternidade. Aquilo que o Senhor disse ontem é verdade, aquilo que o Senhor diz hoje é verdade, e aquilo que o Senhor dirá amanhã continua a ser a verdade. E não muda. E não muda. E porquê? Porque o Senhor é a verdade. Porque o Senhor não diz uma verdade ontem e depois hoje diz outra, que é diferente da primeira verdade, não é? Portanto, é sempre a mesma verdade. Claro, pode ser apresentada de formas diferentes, mas é sempre a mesma verdade. É isso mesmo. E sobretudo aqui o que nós compreendemos nesta revelação e neste estudo que fizemos esta semana, e que o autor tende a chamar-nos a atenção sobre isso, quando o Senhor vai revelando a pouco e pouco
os acontecimentos escatológicos e todos os acontecimentos históricos e de tudo isso que à nossa volta tem acontecido, que não é por acaso. Portanto, o ser comum que não conhece a palavra de Deus acha que as coisas são por acaso ou por azar, e nós sabemos que não há nada por acaso, as coisas estão a acontecer consoante Deus vai permitindo nesse relógio celestial, não é, e divino, nessa agenda que o Senhor tem para a história deste planeta, do planeta Terra, e o Senhor o que é que Ele vai fazendo? Como diz aqui o autor, não quer esconder a verdade, mas pelo contrário, quer manifestá-la cada vez mais para que nós tenhamos o quadro completo. E quantas das vezes nós estamos a ler a palavra de Deus, não é? E dizemos, uau, nunca tinha visto este detalhe, não é? Nunca tinha percebido esta parte da Escritura. E realmente é algo maravilhoso e algo de extraordinário a forma como o Senhor, quando faz as primeiras menções nestes livros iniciais da Escritura, é como que para nos preparar para as outras menções muito importantes que Ele iria fazer no futuro. Sem dúvida. E tu mencionaste aí o texto de João 16:12 e eu lembrei-me de um texto do Antigo Testamento que é Provérbios 4:18, que diz, mas também a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando como? Mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Deus quer nos revelar, mas Ele sabe que nós somos limitados na nossa compreensão, na nossa capacidade de apreensão e de assimilação, não é? Então o Senhor vai nos dando a informação, o conhecimento à medida que nós conseguimos suportar, não é? Por isso é que Jesus disse, lá no versículo que tu citaste há pouco de João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E porque Jesus sabia que os discípulos não podiam suportar ainda esse conhecimento, não o revelou logo, mas fez a promessa logo a seguir no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, obviamente em toda a verdade revelada. Então o Senhor quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, mas sabe que nós somos limitados, nós temos as nossas limitações, somos como paralíticos intelectuais e morais, não é? E precisamos de muita fisioterapia espiritual para finalmente conseguirmos andar e conseguirmos ver as coisas em todo o seu esplendor, em toda a sua dimensão, em toda a abrangência, não é? E mesmo assim, eu tenho a plena certeza de que essa compreensão total nunca adquiriremos aqui deste lado da eternidade. Adquiriremos, isso sim, e é possível, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, adquirir todo o conhecimento necessário à nossa salvação, com certeza. Isso não está em causa. Agora, já depois de estarmos redimidos no céu, teremos toda uma eternidade para aprender. Assim como quando vamos ensinando os nossos filhos, não é? Não lhes ensinamos todas as coisas desde que eles são pequeninos, não é? A própria vida, à medida que eles vão crescendo, vão se apercebendo de algumas coisas, vão inquirindo algumas coisas, tanto que até há aquela fase dos porquê. E às vezes os pais respondem, olha, porque sim. E o porque sim não é resposta. E sobretudo na palavra de Deus, o Senhor não responde num porque sim. O Senhor responde porquê que assim é, porquê que isto acontece, porquê que estamos a viver determinada consequência na nossa vida, porquê que a nível das potestades das trevas que lutam contra os anjos da luz que nos querem abençoar, como é que isto tudo aconteceu, porquê que isto tudo surgiu, qual é o fim ou o destino de todas estas coisas. E como diz aqui o autor, o Senhor Jesus, ao revelar a verdade ao longo de toda a Bíblia, não muda o seu significado. Ele o que faz é exatamente o contrário, ele lança mais luz ainda sobre o tal assunto. Portanto, ao contrário, e nós tínhamos tudo para duvidar, se Deus dissesse hoje uma coisa, depois dissesse, desculpem, não é exatamente assim, afinal é outra coisa. Nós não temos um Deus assim, nós temos um Deus real, verdadeiro, um Deus criador do universo, que rege todo este universo que nós conhecemos e muito daquilo que nós não conhecemos e que está por aí em todo o universo, enfim, das galáxias, e que será uma bênção um dia nós podermos conhecer tudo isto. Então reparem, é sem dúvida uma grande bênção, e como fazias referência a Provérbios 4:18, que também foi um versículo que eu me lembrei, e achei interessante até esta tradução mais moderna desse mesmo versículo, quando o Senhor diz aqui, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Aquela primeira que desponta, quando nós às vezes temos a oportunidade de ver o nascer do sol, ele ainda não se vê, mas já estamos a ver aquela áurea, não é? Aquela luz que desponta.
É a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, o dia pleno. E nós estamos a caminhar para o dia pleno, queridos. Nós ansiamos esse dia pleno que chegue, em que todas as coisas de mal deste mundo vão ser destruídas no poder de Jesus e sob a sua graça, e então estaremos mais do que nunca prontos e preparados para ir conhecer por toda a eternidade todas as revelações do Senhor. E que bom que é, que maravilha que é, que bênção que é. Sabem, este versículo, ainda vou citar mais uma vez, Provérbios 4:18, faz-me lembrar uma experiência que um dia vivi na Alemanha, quando passámos por lá, a caminho dos Estados Unidos, e não sei se os irmãos sabem, certamente que sim, que quanto mais norte for a latitude, ou mais sul for a latitude, maior é, digamos, a diferença dos dias, não é? E das noites, não é? Então, nós estávamos no verão, aqui no hemisfério norte, e eu saí lá de casa onde ficámos, portanto, às 5 da manhã, e era claro, era perfeitamente claro, via-se tudo muito bem, tudo claro, era como se fosse dia, mas o sol não tinha nascido. E passaram as 5 horas, e as 5:30, e as 6 horas, e só às 6:30 da manhã é que o sol nasceu. Portanto, ficou a clarear cada vez mais, até finalmente o sol ter nascido. E claro, depois o sol ao nascer ainda vai clareando mais e mais, não é? Em contraste, e agora uma experiência em São Tomé, que fica perto do Equador, lembro-me uma vez ter acordado, eram 5:20 da manhã, era noite escura, e depois de adormeci novamente, às 5:50 acordei, já o sol ia alto, ou seja, no espaço de meia hora, portanto, ou seja, perto do Equador o sol nasce muito depressa e põe-se muito depressa, então não dá para perceber muito bem esta noção aqui do clarear, mas aqui mais para as latitudes mais norte ou mais para sul, pois bem, há este clarear progressivo, etc. E isto é a imagem perfeita da experiência do cristão, que vai compreendendo cada vez, ou seja, a sua mente vai ficando cada vez mais clara na compreensão dos grandes temas apresentados nas Escrituras e do grande tema que é a história da salvação, obviamente, não é? E isso é absolutamente importante. E queridos amigos, a minha mulher dizia que este autor, e particularmente nesta lição, é muito técnico, mas estas particularidades técnicas, permitam uma expressão, são muito importantes para nós termos, digamos, as ideias bem arrumadas na nossa mente e sabermos como interpretar corretamente as profecias, porque infelizmente há muitos cristãos no mundo em geral que interpretam as profecias de uma forma muito, muito, muito errónea. E nós temos de ter a certeza que interpretamos a profecia de forma correta. E para o fazermos temos que servir-nos da própria Bíblia, porque a Bíblia é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta-se ou esclarece a si mesma, ok? E tendo esta aceitação de que Jesus é o sol da justiça, não é? Portanto, ele se vai revelando e se vai manifestando à nossa vida, é algo maravilhoso. Vai sendo cada vez mais perceptível e conhecemos mais e melhor o seu caráter, a sua forma de agir, de se manifestar em nós, e portanto é esse crescimento com o Senhor que Ele quer e que almeja. E é interessante que na lição de segunda-feira nós poderíamos agora questionar-nos, mas o que é que o amor de Deus tem a ver com as profecias? Porque normalmente nós ligamos a profecia mais ao aspecto difícil, ou o aspecto mais maligno, no sentido dos acontecimentos maus que irão suceder e que já sucederam. O que é que o amor de Deus tem a ver com isto? E é interessante que o autor, realmente ao introduzir este aspecto, faz aqui uma reflexão muito pertinente, que mesmo a questão do amor não é compreendido por nós, porque a nossa natureza pecaminosa acaba por estragar essa sensibilidade e conhecimento do verdadeiro amor de Deus. Então o Senhor tem necessidade de trazer alguns exemplos práticos, alguns exemplos experimentais, para que na vida daqueles queridos que estão revelados na Escritura, eles próprios aprendam melhor sobre esse amor de Deus, e nós, ao estudarmos sobre eles e na nossa experiência pessoal também aprendamos sobre esse amor de Deus. Algumas palavras, marido, sobre esta história de Abraão e de Isaac, que está na gênese desta questão do amor, porque é aí que pela primeira vez a palavra amor é referida. É verdade, é uma história muito bonita. Eu lembro-me quando pela primeira vez esta história, digamos, tocou a minha mente. Eu era um pré-adolescente ainda e vivia em Angola na altura, e realmente isto foi uma história que me tocou muito.
em primeiro lugar, pelo seu realismo, não é? Porque é uma história que nos entra, não é? Pela mente adentro. E depois digamos, pelo dramatismo que ela encerra também, não é? Porque acompanhar, digamos, na história, aquele percurso de Abraão durante aqueles 3 dias em direção ao Monte Moriá com o seu filho, estando no seu coração a mágoa de saber que o iria perder, ele que era o filho que Deus lhe tinha dado, o filho da promessa, e mais, não apenas tendo essa mágoa de saber que tinha que sacrificar o seu filho, conforme ele pensava que iria acontecer, embora nutrisse a esperança, conforme nos revela o apóstolo Paulo em Hebreus 11, de que se o filho viesse a morrer, Deus o ressuscitaria, porque tinha poder para isso, não é? Mas para além dessa dor, era também a dor de ele não ter revelado ao filho o que é que iria fazer com ele, não é? E quando nós guardamos digamos, um segredo doloroso no nosso coração, na nossa mente, não é? Isso ainda se torna mais doloroso, não é? Porque muitas vezes é a partilha de algo que nos faz sofrer que nos alivia, não é? O deitar, como nós dizemos na gíria popular, o deitar cá para fora as nossas mágoas, as nossas angústias, não é? Bom, é verdade que há pessoas que são mais propensas a fazer isso do que outras, é um facto. E até se pode dizer que, em geral, digo bem, em geral, porque há exceções, naturalmente, as mulheres tendem a, digamos, deitar cá para fora mais aquilo que vai no seu coração do que os homens, nós os homens. Mas pronto, isso há exceções e sempre assim foi e sempre assim será. Mas o que é certo é que esta história, portanto, é uma história que se reveste de grande dramatismo, mas ela encontra o seu ponto alto quando o filho faz a pergunta, e certamente, e quando nós falamos do filho, atenção que ele não era uma criança, já era um jovem, e portanto já era um jovem crescido, muito provavelmente, digamos, já no início da sua juventude, com toda a certeza ele já seria um jovem que teria mais força física do que o seu pai, e portanto até ele poderia facilmente desenvencilhar-se do seu pai quando visse que o seu pai o queria, imaginem, sacrificar, não é? E o filho certamente interrogou-se, viu o fogo, viu a lenha, não é? E perguntou, mas ó pai, onde é que está o cordeiro? E é esta pergunta que Isaac faz que agora vai ser como que uma onda de choque ao longo do resto da Bíblia, porque, como diz aqui o autor, eu gostei muito, e eu nunca tinha, digamos, visto as coisas desta maneira. Ele diz aqui, curiosamente, o resto da Bíblia responde a essa pergunta com grande pormenor. E realmente assim é, porque o resto da Bíblia vai efetivamente revelar, já no Antigo Testamento e com mais acuidade ainda no Novo Testamento, quem é efetivamente esse Cordeiro, não é? E temos João Batista, por exemplo, a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então, toda a história bíblica é uma história que está centrada no plano da salvação, tendo Jesus como Cordeiro de Deus, como personagem principal e como fundamento de toda essa história, não é? Não há história da salvação sem Jesus, como é óbvio, não é? Portanto, Jesus está no centro, é a pedra angular, como ele próprio disse, dele próprio, não é? É a pedra angular de todo este sistema, não é? E este sistema estava revelado no Antigo Testamento e agora vai ser revelado no Antigo Testamento. A única diferença que eu gosto de dizer isto, que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é que no Antigo Testamento, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não tinha vindo. Exato. Ainda não tinha morrido pela humanidade. No Novo Testamento ele já veio. E, portanto, no Novo Testamento os cristãos passam a acreditar em Jesus, não em função de uma promessa que tinha sido feita já no Éden, de que o Redentor viria, não é? Aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Aí, portanto, durante 4.000 anos, cerca de 4.000 anos, portanto, todos os crentes de gerações sucessivas acreditaram pela fé na salvação através do Redentor prometido. Os cristãos já têm uma vantagem, não é? E a vantagem é que já não é o Redentor prometido, é o Redentor que já veio. E, portanto, a redenção obtida por Jesus na cruz agora é um facto consumado. Consumado. Então é um facto histórico, absolutamente inegável. Ok? E assim como a ressurreição de Jesus, houve já muitas tentativas ao longo dos séculos de tentar negar a ressurreição de Jesus. Reparem, não há possibilidade alguma de negar isso. A ressurreição de Jesus é um facto histórico plenamente e totalmente estabelecido. Não há a menor sombra de dúvidas sobre isso.
Até ateus e agnósticos chegaram a concluir que sim, que teve que haver uma ressurreição, porque reparem, com tantas testemunhas que houve também a darem o seu testemunho, quer dizer, não se esconde um facto assim, desculpem a expressão, não se esconde o sol com a peneira. Portanto, não dá para esconder que a ressurreição de Cristo foi um facto absolutamente histórico e consumado. Okay. Quando o Senhor aqui pede a Abraão exatamente para fazer esta caminhada e para, no fim dela, sacrificar o seu filho, eu penso o seguinte: Abraão já era um homem de muita fé, não é? É verdade que ele é conhecido como homem de fé, muito mais a partir deste evento. Mas ele teria que ter muita fé quando ele considerava no seu coração realmente obedecer a Deus, e obedecer a Deus no pior que pode acontecer a um pai, que é terminar com a vida do seu filho, mesmo com a esperança da ressurreição. E agora reparem, um homem cheio de fé, de confiança em Deus, mesmo assim, quando é convidado a fazer isto, é porque o Senhor sabia que ele ainda não compreendia o que é o amor de Deus. Isso. E isto é tão extraordinário, porque às vezes nós até achamos que já aprendemos o que tínhamos a aprender e já recebemos o que tínhamos a receber. Queridos, estamos tão aquém de entender e de perceber realmente as questões referentes à nossa eternidade, referentes ao grande conflito. Já agora aqui no auxiliar do dinamizador vem aqui uma citação de Patriarcas e Profetas na página 26. O Patriarcas e Profetas é na página 154, mas do Trimensário é 26. E está aqui escrito esta citação que diz assim: foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para provar a sua fé, que Deus o mandou sacrificar o seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitiva para que compreendesse, pela sua própria experiência, um pouco da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Que prova mais forte se pode dar da infinita compaixão e amor de Deus? É uma questão. Que prova maior se pode dar? E realmente este sofrimento e esta angústia que Abraão viveu depois vai ser revelada em todos os evangelhos, quando eles falam sobre o amor de Deus para com a humanidade. E o evangelista João diz em João 3,16, aquele versículo que conhecemos muito bem: Deus amou o mundo de tal maneira, e esta tal maneira a gente nem consegue compreender, tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que realmente todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então esta compreensão que nós acabamos por receber ao longo do estudo da palavra, e por isso é que nós não vamos sobreviver espiritualmente se nós não dependermos do estudo da palavra. Porque é a palavra que revela exatamente todos estes passos do plano salvífico, e nós ao aprendermos, ao conhecermos estes passos, percebemos também qual deve ser a nossa posição diante deste grande conflito. Muito bem. E, portanto, o Senhor nos convida e se revela, e repara quando, como disseste, Isaac faz a pergunta: onde é que está o cordeiro? Porque dependia do cordeiro o sacrifício. Claro, não há sacrifício sem cordeiro. Não havia sacrifício, exatamente. E é interessante que quando o Senhor trava a mão de Abraão quando ele vai para matar o seu próprio filho, e eles olham para um lado e veem um carneiro. Não é um cordeiro, mas é um carneiro. E é interessante que isto tinha plena referência ao chamado Dia das Expiações, que isso queria dizer nada mais, nada menos que a total limpeza do pecado. E realmente é algo de maravilhoso nós percebermos que o Senhor tudo fez, o que estava ao seu alcance, foi bem além do que aquilo que nós merecíamos, mas é este tal amor que, como dizia aqui o título da lição de segunda, compreendendo o amor de Deus. Nós até ouvimos falamos do amor de Deus, mas não sei se compreendemos plenamente este amor. E por isso é que o Senhor, através da sua serva, ela diz que nós deveríamos passar por dia, pelo menos 1 hora, a considerar as últimas cenas da história da vida de Jesus nesta terra. A sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição, para que realmente algo de sobrenatural venha sobre nós através do Espírito Santo, para compreendermos este quadro profético em que realmente o inimigo sempre tentou, desde o início até aquele momento, destruir aquilo que era o plano salvífico do Senhor, que era morrer pela humanidade. Destruir o plano
e destruir também na mente dos seres humanos a ideia desse plano, não é? Ou a Exatamente. compreensão desse plano, não é? Exatamente. Por isso é que nós temos que lutar. Reparem, queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando nós procuramos estudar a Bíblia, e eu não sei se vou chocar a alguns de vós ao dizer isto, mas é a pura verdade. Quando nós queremos estudar a Bíblia, não só temos que fazer um esforço intelectual, há necessidade desse esforço, como há necessidade de um esforço intelectual quando estuda qualquer outra matéria. Quem já foi aluno numa escola, mesmo numa escola primária, secundária, sabe que é necessário, muitas vezes, um esforço intelectual para nós apreendermos, memorizarmos as matérias que estamos a estudar. No estudo da Palavra de Deus não é só o esforço intelectual, não. É também um esforço espiritual, porque ao abrirmos a nossa mente para estudar a Palavra de Deus, podem ter a certeza que as forças do mal vêm trabalhar ou vêm fazer um esforço para que nós ou desistamos, ou tenhamos sono, ou tenhamos desinteresse, ou não tenhamos interesse, ou seja, fazem tudo para nós não termos interesse em estudar a Palavra de Deus. De modo que ter a coragem de estudar a Palavra de Deus é ir contra a corrente da nossa tendência intelectual e espiritual. Porque o diabo ele faz tudo para nos excitar e para pôr entraves na nossa mente para nós não entendermos a Palavra de Deus. Porque ele não quer que a nossa mente fique, digamos, armada, entre aspas, com estas verdades fundamentais. Porque quando a nossa mente interioriza estas verdades, a nossa mente expande-se. A nossa visão, digamos, torna-se multi-abrangente, não é? E isso nos dá serenidade, nos dá paz, nos dá tranquilidade. Quem não tem o conhecimento da Palavra de Deus é alguém muitíssimo mais inseguro, isso podem ter a certeza. E se nós temos o conhecimento da Palavra de Deus, não devemos nunca ficar satisfeitos com o conhecimento que temos. Temos que procurar sempre avançar no conhecimento. Não se esqueçam do texto que há bocadinho citámos várias vezes. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, ou seja, o nosso conhecimento, o nosso entendimento tem que estar sempre em pleno em plena evolução, não é? Em pleno crescimento, ok? Já agora, Milu, se me permites, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 56, e agora compreenderão isto que Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. O que é que acham que Jesus estava a dizer aos judeus com quem estava a dialogar ao dizer que Abraão, vosso pai, porque eles tinham dito que Abraão era o pai deles, e era, portanto, biologicamente, geneticamente, eles eram descendentes de Abraão, descendentes biológicos, não espirituais, que Jesus deixou claro ao dizer que espiritualmente eles eram filhos do diabo, que certamente os terá chocado imenso, não é? Não era caso para menos, mas era a verdade. E então ele disse: Abraão, vosso pai, aqui quando ele disse vosso pai é no sentido físico, biológico, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. O que é que Jesus quis dizer com isso? Quando é que Abraão viu o dia de Jesus? Exatamente na experiência do Monte Moriá. Curiosamente, o Monte Moriá viria a ser o monte onde Jesus foi crucificado. Ou seja, Abraão, cerca de 2000 anos antes da morte de Cristo, digamos, foi levado, digamos, a viver a própria experiência na pele da experiência que o pai viveria ao ter que entregar o seu filho. Como a diferença é que Abraão não precisou de entregar o seu filho, não é? O seu filho foi substituído por aquele carneiro, como disseste muito bem. Carneiro esse que eu reforço, era o animal usado no dia das expiações, que era o dia anual, quando o santuário era purificado. Aliás, eram usados 2 bodes, mas antes era usado um carneiro, que era para fazer a expiação dos sacerdotes e pelos seus pecados e pelos pecados das suas famílias. Já agora outro dado, Daniel 8, por exemplo, fala de um carneiro e de um bode. O carneiro representa a Medo-Pérsia e o bode a Grécia. Porquê Deus usou o carneiro e o bode? Porque naquele capítulo 8 é uma referência indireta ao santuário e ao dia das expiações do santuário. E faz recordar os animais que eram usados, segundo Levítico 16, nesse dia das expiações. Então, estão a ver, as verdades da Palavra de Deus estão todas interligadas umas às outras. Isto é um puzzle maravilhoso, em que todas as peças se encaixam perfeitamente umas nas outras. E quando nós começamos a colocar uma pecinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e a imagem de conjunto começa a aparecer nítida diante dos nossos olhos, irmãos, eu digo-vos uma coisa, eu fico absolutamente extasiado no bom sentido, não é? Maravilhado, não é? Ao ver
os planos de Deus, ao ver como Deus dirige tem dirigido os acontecimentos na história, tem dirigido a nossa própria vida. E lanço daqui o repto, querido irmão, querida irmã, peça ao Senhor que o ajude a compreender, e falo por experiência própria, sabem, alguns acontecimentos no passado na minha vida que pareciam muito estranhos e sem qualquer significado, hoje vejo significado neles. E vejo que Deus estava, sem eu saber e sem eu tomar qualquer consciência, Deus estava a conduzir a minha vida. Quando eu descobri isso, isso remexeu comigo, não é? Porque mostra como Deus é bom e Deus efetivamente dirige muito mais do que nós imaginamos a nossa vida, os nossos passos, não é? E quando nós tomamos consciência disso, é evidente que isto não nos pode deixar indiferentes, como é óbvio, não é? É por isso que eu me emociono ao dizer isto, porque nós reconhecemos que há um Deus e que esse Deus efetivamente trabalha na vida dos seus filhos. Não está lá longe, distante, não quer saber de nós para nada, não. Está implicado connosco, muito mais do que nós imaginamos, e quando as nossas escamas começam a cair e a nossa compreensão começa a ser afetada pelo trabalho do Espírito Santo na nossa mente, então nós começamos a perceber aquilo que antes não fazia sentido absolutamente nenhum. E isto que eu disse que aconteceu na minha vida, eu estou certo que se o irmão e a irmã pedir ao Senhor que o ajude a compreender, você irá compreender muitas coisas que provavelmente agora não farão sentido. É claro que o conhecimento, volto a dizer, que adquirimos deste lado da eternidade é limitado, e do outro lado da eternidade, aí sim, aí será tudo, digamos, posto em pratos limpos, não é? Nós poderíamos nos perguntar porque é que há necessidade de falar da morte de um cordeiro, da morte do Senhor Jesus, porque na lição de quarta-feira o saber lidar com a morte é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, porque é um dos assuntos onde o inimigo trouxe mais engano. E muitas pessoas hoje em dia vivem, repara, mesmo no início, quando vamos a Gênesis, quando o Senhor diz: no dia em que dela comerdes, certamente morreis, e o inimigo vem atrás e diz assim: não morrereis. Isso. Vós não morrereis. Foi a primeira mentira do inimigo aos nossos pais. Está exatamente a dizer o oposto e o contrário daquilo que Deus disse. Infelizmente, os nossos primeiros pais acreditaram mais nessa palavra do que na palavra de Deus. Isso. Em que o Senhor, quando aqui está a dizer, e o próprio inimigo diz assim: olha, porque o dia em que dela comerdes, vós ides conhecer o bem e o mal. E é verdade. Mas era exatamente isso que o Senhor queria que eles não conhecessem. Não conhecessem o mal. Ora bem, porque como pais que temos os nossos filhinhos e os nossos amados, desde quando nos dá prazer expor os nossos filhos ao mal, à maldade, ao erro, às consequências do pecado? Nós queremos que eles sejam protegidos o máximo do mal. É exatamente o oposto que tentamos do conhecimento fazer. E sobretudo da vivência do mal. Então o Senhor não estava a enganar os nossos primeiros pais, estava a cuidar deles e a resguardá-los daquilo que seria a consequência do pecado, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, como diz em 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado. E, portanto, o Senhor irá vencer por todo o sempre, que é a última coisa, não é? Que chega a ser vencida quando o Senhor Jesus vier, e após o milénio, é exatamente a morte no sentido de erradicar completamente tudo o que é mau e todos aqueles que se identificaram com o mal. Então, esta questão do pecado é nada mais, nada menos do que a base e o busilis, perdoe-me a expressão, da questão na profecia. Sim. Porque há alguém que dá a entender que não é por aí que nós não nos perdemos, que não é. E hoje em dia há muitas pessoas que acreditam na vida após a morte e consultam este e aquele para ver se vai para ali, se vai para acolá. Queridos, quando nós conhecemos aquilo que a palavra de Deus revela, é um amparo tão grande ao nosso coração quando nós estamos numa cerimónia fúnebre e aqueles que ali estão têm a certeza do conhecimento de Jesus e da sua volta e da ressurreição, porque como diz a palavra também, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, então nós também não ressuscitaremos. E como diz o apóstolo, se a nossa vida se limita apenas e só a nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o Senhor está a dizer que não deixa de haver a consequência, sem dúvida, do pecado, que é a morte, mas o Senhor Jesus o que é que fez e a profecia mostra? É que o sangue do Cordeiro nos purifica de toda a condenação e nos dá
a salvação. Portanto, é exatamente o oposto daquilo que nós merecíamos. Então, esta questão da morte, lidar com a morte, é uma das coisas mais importantes que nesta vida nós temos, e por aquilo que eu vejo, marido, e tu com certeza também vês, e os nossos irmãos e amigos, um choro de alguém que não tem esperança é completamente agonizante e angustiante comparativamente a um choro daquele que tem a esperança. Claro que sim. Choramos na mesma, Jesus chorou, sentimos saudade, sentimos a falta, mas sabemos que não é um choro desesperador. Isso. Não é um choro angustiante, é um choro de tristeza, às vezes até choramos de alegria, não é? Portanto, não há nada de errado no choro em si, não é? Como disseste muito bem, Jesus também chorou diante do seu amigo Lázaro, que estava ainda na sepultura, não é? Mas que ele iria ressuscitá-lo. Embora, devamos dizer, também é bom da verdade, que o choro de Jesus, mencionado em João 11, não era tanto pelo Lázaro, porque Jesus sabia muito bem que iria ressuscitá-lo, mas era por aqueles que estavam ali a presenciar e que estavam de coração duro, não é? E a prova disso é que quando ali saíram, mesmo depois de terem visto uma evidência clara da divindade de Jesus a manifestar-se na ressurreição de Lázaro, foram fazer queixa de Jesus aos sacerdotes e aos dirigentes religiosos, como se Jesus tivesse cometido um grande crime, não é? E os sacerdotes, ainda mais criminosos que eram, até planearam a morte de Jesus e a morte do próprio Lázaro para tapar ou para esconder as evidências, não é? Portanto, estamos a ver. Já agora, irmãos, permitam-me dizer-vos uma coisa. Há umas semanas atrás nós dissemos, e citámos aqui um texto de Ellen White no Desejar Todas as Nações, que diz que mesmo os anjos que permaneceram leais a Deus, só no momento em que viram o seu Criador e Mestre ser morto na cruz do Calvário por toda a maquinação que as forças demoníacas fizeram contra ele, só aí é que eles finalmente compreenderam a total malignidade do caráter de Satanás. Então, eu tenho pensado nisto muitas vezes, irmãos. Se seres perfeitos que nunca pecaram, que já vivem há milénios, não conseguiram perceber durante cerca de 4.000 anos a malignidade do caráter do mal, como é que nós, que temos uma mente pervertida pela nossa natureza pecaminosa, como é que nós conseguimos compreender a malignidade do mal? Mas eu digo-vos uma coisa, é muito importante e me tem feito a mim muito bem compreender que o mal, e passo o pleonasmo, é mesmo maligno, é muito mal mesmo. E Deus quer que nós tomemos consciência de que o mal é mesmo mal, que as forças do mal não querem nenhum bem, querem mesmo a destruição, querem arrasar com tudo. Queridos, se não fosse a mão protetora de Deus e a sua presença, muitas mais catástrofes existiriam no mundo do que aquelas que existem hoje. Nós não fazemos ideia de quanto o Senhor nos protege e às vezes as pessoas ainda se queixam de Deus e não querem saber de Deus para nada quando a vida lhes corre bem, pois quando a vida corre mal, onde é que estava Deus? Não quiseram saber de Deus e depois no momento da dificuldade, irmãos, quando nós não temos a nossa vida escondida em Cristo, o inimigo tem completo domínio das nossas vidas, isso podem ter a certeza absoluta, não há aqui volta a dar. E mesmo assim, quando nós estamos em Cristo, às vezes Ele ainda nos consegue, digamos, passar a perna por cima e pregar-nos uma rasteira. É um inimigo muito astuto, é um inimigo muito, muito, muito mau e maligno. E nós temos que estar constantemente em vigilância, por isso é que Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tal carne fraca que o autor aqui falava na lição de segunda-feira e muito bem. E quando nós permitimos que o poder do Espírito Santo controle essas nossas tendências pecaminosas, então aí a nossa mente vai se expandindo, vai se abrindo, vamos compreendendo melhor o amor de Deus, percebemos quem é o Cordeiro, lidamos melhor com a morte e percebemos quem é esta serpente mencionada na lição de quinta e que é um inimigo absolutamente terrível. E queridos, como diz aqui o autor e muito bem, a natureza do grande conflito não muda. Exato. E não muda porquê? Porque quem são os grandes intervenientes? Eu gosto de apresentar as coisas desta forma, e já disse isto aqui uma vez e volto a dizer, os grandes intervenientes neste grande conflito são, por um lado, Deus, por outro lado, Satanás, e também o ser humano que está, digamos, no meio deste conflito, por assim dizer, não é? Deus não muda.
E temos aqui este texto logo apresentado na lição de domingo, de Malaquias 3.6, de Hebreus 13.8, e também há o texto de Tiago 1.17, que eu gosto de citar, Isaías 47.8, aqui mencionado também, que mostram que Deus não muda. Portanto, Deus não disse uma coisa ontem e hoje diz outra coisa. É sempre a mesma coisa. É claro que Deus vai expandindo a verdade inicial, a tal primeira menção, não é? Ou seja, o livro de Gênesis dá o pontapé de saída para as grandes verdades e depois o resto da Bíblia vai ampliando, digamos, a compreensão dessas verdades. Mas as verdades são as mesmas, não mudou nada, ok? E aqui o autor chama a atenção para o facto de que muitas pessoas hoje se cansam de ouvir sempre as mesmas verdades. Irmãos, não nos deveríamos cansar, porque até nos devíamos regozijar em nos fortalecermos na compreensão dessas verdades. E uma das formas de nos podermos fixar ou fundamentar nessas verdades é partilhando-as com outros. Às vezes as pessoas dizem, como é que o pastor sabe tantos versículos de cor? Eu digo, então, eu cito-os tantas vezes, ao dar estudos bíblicos a outras pessoas, ao mencioná-los nas minhas apresentações. É claro que ao fim de nós apresentarmos tantas vezes os mesmos assuntos, é claro que fica memorizado, não é? Portanto, essa é a forma de nós podermos realmente compreender. E então, reparem, se Deus não muda, por outro lado, Satanás também não muda, o ser humano, na sua natureza básica, é a mesma, não muda, então o que é que muda no grande conflito? Não muda nada. Portanto, a dinâmica do grande conflito é sempre a mesma. Por isso é que nós podemos recorrer à Bíblia, que é o relato histórico da interação de Deus com o seu povo ao longo dos séculos, não é? E ir analisar um acontecimento do passado, de há 1000 anos, há 1000 anos não, já mais de 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, e comparar com acontecimentos hoje, porque na essência, na dinâmica, não mudou nada. É a mesma coisa. Na essência, o que está aqui, como é referido na lição de quinta-feira, é uma questão de adoração. Ou seja, a serpente quer usurpar a adoração e o louvor que só é devido ao Criador e quer exatamente redirecionar para Ele próprio. E, portanto, nós sabemos que a rebelião de Lúcifer contra o Senhor foi exatamente porque não aceitou o seu lugar, não aceitou ser criatura, mas queria ser o Criador e queria receber a homenagem que só o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis realmente merece receber. Então, esta questão de adoração, a quem é que nós estamos a adorar, é exatamente o ponto focal do grande conflito. Em todas as profecias, naquilo que nós vamos percebendo e que vai sendo revelado, é se nós estamos a adorar e a prestar culto ao nosso Criador, ou então, se nós estamos a adorar e a prestar culto àquele que é inimigo de Deus e nosso. E nós poderemos dizer, não, mas tudo bem, eu posso não estar muito com Deus, mas também não quer dizer que esteja com o inimigo. Não há caminho neutro, queridos. Não há. Isto ou estamos por Deus ou estamos contra Deus. Ou estamos do lado do Senhor ou lutamos contra o Senhor. Então, o Senhor Jesus foi claro, ninguém pode servir a dois senhores. Ora bem. Ou servimos a um e amamos ou amamos um e desprezamos o outro, ou odiamos um e amamos o outro. Portanto, não há meio termo. Exatamente. E Satanás é aquele que é identificado como aquele que engana todo o mundo, não é? Como dizem em Apocalipse, engana todo o mundo. E não foi há pouco tempo, nós estamos a 3 de Abril, não sei se no Brasil ou noutros países também o 1 de Abril é chamado o Dia da Mentira. Creio que sim. Pronto, e nós não celebramos nada destas coisas, porque reparem, até é algo de chocante nós percebermos que a nível mundial, ou em alguns países, é um dia que é retirado para celebrar a mentira. Pois. Então o inimigo está a querer posicionar-se de forma a retirar a nossa apetência e a nossa vontade para reconhecermos que só Deus é que realmente é o Criador e só Ele é que merece a nossa adoração. Então este grande conflito, como tu disseste e muito bem, Deus continua a ser o mesmo, tenta resgatar o ser humano daquela decisão e escolha errada que ele fez e faz na sua vida, e o inimigo, por contraste, que é aquele que continua a tentar enlamear e enlaçar em armadilhas psicológicas, espirituais, físicas, todo o nível, para realmente fazer com que o ser humano desanime nesta caminhada e não seja adorador de Deus, mas acabe por ser seu adorador, não é? E já agora, Milu, a razão que é dada na palavra de Deus para Deus ser adorado, porque alguns poderiam pensar, então, mas o diabo quer ser adorado, mas Deus também quer. Sim, pois. Deus quer.
naturalmente, mas Deus tem a legitimidade para ser Claro. adorado. E qual é a razão legítima que é apresentada na palavra de Deus para nós podermos adorar a Deus? É porque Ele é o nosso Criador. Reparem, por exemplo, um pai, um filho, não é? Uma filha que não quer saber dos seus progenitores para nada e vai dar o carinho, a atenção, a honra que deveria dar aos seus progenitores a outras pessoas. Como é que acham que os pais desse filho ou dessa filha se vão sentir? Vão sentir bem? É óbvio que não. Então, quer dizer, aqueles pais são os progenitores, são aqueles que cuidaram daquela criança, admitindo que, pronto, foram pais que fizeram minimamente a sua parte. Que cuidaram daquela criança quando era bebé, quando ainda nem sabia falar, que o ensinaram, que lhe deram as primeiras refeições, as mamadas e depois as primeiras papinhas, não é? Ainda me lembro do nosso filho primogênito, quando comeu a primeira sopa, aquilo foi uma revolução lá em casa, não é? Curiosamente foi no dia 11 de setembro, nunca mais me esqueço, que eu até disse, olha, isto foi o 11 de setembro cá em casa, não é? Digamos de passagem que aqui a mamãe ainda não fazia as sopinhas assim mais deliciosas. Foi com muita alface. E ele fazia com cada E ele careta. rejeitou. Então nós acompanhamos todo esse crescimento físico, mental, espiritual dos nossos filhos e depois ver que eles nos rejeitam, isso é muito duro. É muito duro, é muito duro. E, claro, eu não estou a falar, atenção, graças a Deus não é o nosso caso, não temos razão de queixa dos nossos filhos, pelo menos por enquanto, e oxalá nunca venhamos a ter, mas já conheci tantos pais que infelizmente têm essa queixa, porque é uma queixa de algo real. Então, esses pais podem compreender quais são os sentimentos que Deus sente no seu coração ao ver tantos dos seus filhos que Ele ama, não é, rejeitarem-no, como se cuspissem na cara dele, como se ele não existisse, que lhe viram as costas. Repara, isto deve ser uma dor terrível, e essa dor é tanto mais terrível quanto maior é a intensidade do amor com que se ama, não é? Porque quem não ama, também não é, aquilo passa, quer dizer, aquilo passa ao lado, não é? Agora, quando se ama a sério e se é traído, isso dói muito, irmãos, isso dói muito, isso é uma dor tremenda, não é? E Deus, há séculos e milénios que anda a ser traído, não é? Portanto, Deus sofre com tudo isto. Se há alguém em todo o universo, eu já disse isto e volto a dizer, se há alguém em todo o universo que está mais do que desejoso que este estado de coisas termine, é o nosso Deus. Nós é que muitas vezes queremos aqui continuar, como se a vida aqui neste mundo fosse muito boa. Não é, não presta. Mas para nós parece, pelas nossas escolhas, que por vezes fazemos, tolas, insensatas, não é? Que a vida aqui é muito boa e que estamos aqui para viver uma eternidade. A vida são 2 dias, irmãos. A vida são 2 dias. Ainda parece que foi ontem que eu era jovem, já estou a chegar quase à terceira idade, quer dizer, isto... É jovem há mais tempo. Isto passa num instante, não é? É isso. E, portanto, a vida aqui neste mundo é apenas e só uma recruta para a eternidade, é uma preparação para a eternidade, nada mais. Se nós não aproveitamos este tempo de passagem por esta terra para nos prepararmos para a eternidade, mais valia não termos nascido. Muito honestamente eu digo isto. Aliás, o sábio Salomão, que era muito mais sábio do que eu, não tem comparação, ele disse que era melhor um aborto do que alguém ter nascido e... É um aborto, ele diz isto, creio que é em Eclesiastes no capítulo 3. Muito bem, mulher, Muito olha, bem, não sei se... marido, acho que ficamos por aqui no relembrar da lição esta semana. Já agora, só um pequeno pormenor que vem aqui mencionado, aqui o autor falou aqui, portanto, da forma como Deus, a forma como Ellen White termina o grande conflito. Sim. Aliás, eu percebi aqui até tivemos uma compreensão um bocadinho diferente, mas eu percebi, foi em que lição? A lição de segunda-feira. Isso. Na lição de segunda-feira, portanto, ela diz aqui... No fim do primeiro parágrafo, o universo, antes da pergunta. Sim, ok, exatamente. Portanto, ele diz aqui, um dos temas-chave do grande conflito é a existência de um mal-entendido substancial a respeito do caráter de Deus. Ellen White, afinal de contas, termina o seu resumo de O Grande Conflito escrevendo: o universo inteiro está purificado, um sentimento único de harmonia, de júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito.
Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, na sua serena beleza e no seu perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Quando ela aqui fala do grande conflito, eu entendi que este grande conflito não é apenas o livro com o título O Grande Conflito, mas é a série de livros que é conhecida como a série do Grande Conflito. E já agora eu tenho esta série aqui, já temos estes livros há vários tempos, portanto esta é a chamada série do Grande Conflito. Temos aqui, portanto, o Patriarcas e Profetas, depois o Profetas e Reis, o Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. E, curiosamente, pegando agora no primeiro livro, que é este, Patriarcas e Profetas, como é que este livro começa? Olhem aqui, no capítulo 1, que tem como título Porque foi permitido o pecado, olhem as primeiras palavras de Ellen White: Deus é amor, ponto final. E depois ela acrescenta: a sua natureza, a sua lei são amor. Sempre assim foi, sempre assim será. O alto, com inicial maiúscula, e o sublime, também com inicial maiúscula, que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Cá está. É algo que nós enfatizamos nesta lição, que o autor enfatiza. Nele não há mudança nem sombra de variação. Isto é uma referência a Tiago 1,17. Então, é porque Deus não muda que nós podemos ir a várias etapas da história da humanidade e analisar a dinâmica do grande conflito nessa etapa específica histórica e vemos que não mudou nada. É tudo igual. Aliás, nós lemos aquelas histórias de personagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós podemos nos identificar facilmente com essas personagens. E depois, ela inicia, portanto, com este livro, portanto, o Patriarcas e Profetas, depois com o Profetas e Reis, não é? São, digamos, dois livros que comentam o Antigo Testamento, depois o Desejar de Todas as Nações, que se refere, obviamente, à vinda de Cristo e ao seu ministério nesta terra. Atos dos Apóstolos é a história da Igreja Cristã Primitiva e dos Apóstolos, e finalmente o Grande Conflito, que retrata os momentos da história após, um pouco antes, e, portanto, no primeiro capítulo fala da destruição de Jerusalém e daí para a frente até ao final do milénio. E este livro termina, e as últimas palavras, como já li, e vou ler aqui do próprio livro, a última expressão mencionada neste livro é precisamente Deus é amor. Então reparem, Ellen White abre a série do Grande Conflito dizendo Deus é amor e termina essa mesma série dizendo Deus é amor. Ou seja, a realidade do amor de Deus percorre, digamos, toda a história humana, desde o início ao fim. É isto que é profecia. É a revelação desse amor. É a revelação desse amor. É. E, sobretudo, a revelação desse amor na salvação da humanidade que se perdeu. E que se perdeu porque deu ouvidos ao enganador, ao mentiroso e pai da mentira. É isto, está tudo dito aqui. Muito bem, vamos orar então. Vamos orar. Para que o Senhor possa abençoar-nos. Okay. Eu vou orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez termos tido este privilégio, esta bênção, de ainda em liberdade nós podermos abrir a Tua Palavra e podermos ser ensinados por Ti, Senhor. Amém. Ser ensinados pelo Teu Santo Espírito. Compreender, Senhor, que há um motivo profundamente de amor por toda a humanidade, que fez com que tantas coisas Tu doasses e Tu fizesses para que tivéssemos a esperança da eternidade por Cristo Jesus. Ó Senhor, há um inimigo Teu e nosso que quer conspurcar exatamente esse desígnio santo e fiel que é o Teu, de amor profundo pelo ser humano. Tantas pessoas hoje culpabilizam-Te, Senhor, condenam-Te, criticam-Te, quando no fundo sempre o que esteve em causa foi esse amor que Tu tens pela humanidade, ao ponto de teres dado o Teu único Filho para morrer por cada um de nós. É verdade, Senhor. Senhor, ajuda-nos a compreender esse amor. Como diz o apóstolo Tiago, dá-nos sabedoria, Amém, Senhor, para entendermos as coisas reveladas, para que elas possam fazer a diferença na nossa vida, na vida daqueles a quem nós amamos e com quem nós contactamos. E, Senhor, obrigada por esta esperança, por este amor profundo que nós já vamos conhecendo de Ti em relação à nossa vida. Amém, Senhor. Senhor, continua a ajudar-nos, continua a tornar-nos fortes, resilientes, perseverantes, como Tu dizes que devem ser aquele pequeno remanescente, o pequeno povo, Senhor, que vai chegar até o fim da meta para proclamar glória ao Cordeiro que venceu pelo Seu sangue, Senhor. Amém. Nós queremos vencer contigo, Senhor, e
Perdoa-nos as nossas faltas, Senhor. Amém, Senhor. E muitas das vezes a nossa resistência ao Teu Santo Espírito. E ajuda os meus queridos irmãos e irmãs também e amigos ao quererem, Senhor, verdadeiramente buscar-te de todo o coração. Amém, como nós Senhor. o queremos fazer, porque a consequência que Tu dizes, a promessa, é que realmente serás achado daqueles que Te procuram, Senhor. Então, Senhor, obrigada pelos encontros que temos contigo, que temos uns com os outros na partilha da fé, do conhecimento de Jesus, e continua a abençoar-nos, Senhor, nesta semana que se vai iniciar, para que verdadeiramente em todas as coisas nós honramos o Teu nome. Amém, Senhor, Senhor. fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos, e àqueles que nós amamos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, foi um prazer ter estado convosco mais uma semana. Na graça de Deus estaremos juntos para a próxima semana, e até lá que o Senhor vos abençoe e que seja um privilégio e um prazer abrir a palavra de Deus. E se for na nossa companhia, é também um prazer, com certeza. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Até para a semana, se Deus quiser.